Olá, Mato Grosso do Sul, dando sequência aqui no nosso podcast do momento. A gente está, na verdade, recebendo hoje aqui o Guilherme Schuch, está aqui comigo, ele que é amigo, que é apoiador do Capitão Contar, e recebendo também aqui o Guma, que é amigo e é apoiador do candidato ao governo, Eduardo Rida. Quero agradecer a presença de vocês dois. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui desse mini debate para a gente tratar de questões políticas regionais. Otávio, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimentar todos que estão acompanhando, Guma. E a gente vive um novo momento na política. A gente vive um momento onde despertou realmente o interesse pela mudança. Despertou o interesse por conhecer o que realmente a política pode nos entregar, não é verdade? Então a gente está aqui hoje para bater um papo. Não sou concorrente do Guma, o Guma não é meu concorrente. Viemos aqui discutir ideias e bater um papo para que de repente possa ajudar você aí a amadurecer a sua ideia, formar a sua opinião. Que bom que possa ser útil. Guma. Faço as suas palavras as minhas. A gente precisa desse momento, principalmente nesse momento de polarização extrema. No nosso estado a gente não está nesse momento. Ainda, né? Não, mas porque nós temos dois candidatos alinhados com o mesmo projeto, né? Então não estamos vivendo esse bang-bang que está lá fora. Mas eu acho importante a gente vir aqui discutir ideias, discutir o que a gente entende da política como eleitor, principalmente, do que fora do ambiente político, que é o que interessa para as pessoas, né? Saber o que a política pode entregar de fato, o que os governos entregam de fato, o que as prefeituras entregam de fato para o cidadão no chão, né? Então a gente precisa ter esse bate-papo, a gente precisa esclarecer as ideias e principalmente educar o eleitor brasileiro a aprender a votar, aprender a escolher seus candidatos por conhecimento, não por líder de torcida, não porque é cor uma ou cor a outra. A gente precisa conhecer realmente a qualidade de cada um. Guilherme, quero começar com você, cara. Fala pra gente por que, na sua opinião, o Capitão Contar é o melhor candidato para governar o Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Eu conheço o Capitão Contar pessoalmente, ele é um motociclista como eu, e eu vejo nele uma figura, a princípio, humilde, um cara que é um guerreiro, ele acompanha o que está acontecendo no momento, um deputado estadual ativo, camarada que sempre lutou contra a corrupção, lutou aí pela população do MS, e eu vejo nele uma grande esperança de mudança, de um governo muito alinhado com o governo que o Bolsonaro praticou para o Brasil todo, né? Outro ponto também, a gente já tem um PSDB há 8 anos de governo, eu tenho uma experiência profissional que me deu a oportunidade de conhecer muitas regiões do Brasil, e eu vejo ainda o Mato Grosso do Sul com um desenvolvimento muito pequeno. Quando a gente trabalhava na parte de prospecção para novas concessionárias, eu trabalhei na Suzuki, trabalhei na Trax, e quando você pega um mapa do Centro-Oeste para fazer uma análise de campo, para discutir quais são as direções, quais são as cidades potenciais para você ter uma nova concessão de motocicleta, você vê que o MS realmente está muito reduzido, perto dos nossos vizinhos, né? Se a gente pegar para comparar aqui o Mato Grosso do Sul com o Paraná, com o Mato Grosso, com o Goiás, não vamos nem comparar com São Paulo, né? É complicado. Que é um ponto Seria fora da injusto, curva. né? Exatamente. É ponto fora da curva. locomotiva, né? Exatamente. Mas assim, o MS, pela localização geográfica dentro do nosso país, né, a gente teve ali um princípio de início de um porto seco que não aconteceu. Você pilota moto. Exato. Se tivéssemos que colocar na marcha, de primeira até a sexta marcha, que marcha que está o Mato Grosso do Sul, na sua visão? Eu acho que ele vem esgaçando uma terceira ali. Ele tem muito espaço para crescer. Guma, por que o Rida tem que ser o governador? Na sua visão. Você que conhece ele também, convive? Conheço profissionalmente, não conheço pessoalmente, família, essas coisas que eu passei a conhecer mais durante a campanha, né? Mas com relação à capacidade de gestão, o Rida é um cara fantástico. Eu conheci ele no trabalho e é um cara diferenciado. É um cara que é líder, é um cara que ele permite que você dê ideias, permite que você argumente, permite que você traga soluções
os problemas que são apresentados na mesa e delega muito bem isso. Tanto que ele foi o grande idealizador e implementador do programa de gestão estratégica dentro do governo do Estado, que não existia, na história inteira do Estado, não existia um programa de gestão dentro do Estado. Então, cada secretaria tinha seu plano anual para cumprir com suas metas, com as suas micrometas dentro, e essas secretarias iam recebendo notas de gestão interna e iam sendo cobradas por isso. É um projeto fantástico, que está nascendo ainda, precisa desenvolver muito mais ainda, mas eu acho que é o começo, todo o começo, e na gestão pública principalmente, você nunca move o elefante que é um governo de Estado com um tapa, né? Você precisa ir conduzindo ele com inteligência e com sabedoria para ele ir para o caminho onde você precisa que ele vá. Guilherme, deixa eu pegar carona nesse assunto de gestão. Como é que vocês, apoiadores do Contar, olham para, às vezes alguém diz, o Contar não tem experiência de gestão. Como é que vocês recebem isso lá? Eu conheço a capacidade do meu candidato. Então, falar para que ele não tem preparo e nem capacidade é muito leviano. Baseado em quê? Se a gente pegar, então, muitos políticos que já estão aí há dezenas de anos na política, eles têm uma capacidade que, sinceramente, no meu ponto de vista, não me interessa. Eu preferia até que ele não tivesse. Tá? Mas o Contar tem, sim, capacidade. Acontece que, numa falta do que condenar ele, querem jogar essa placa nele aí de que ele é um cara incapacitado, que capacitado é o camarada que está atualmente no governo. Eu discordo completamente. Até porque, com base em quê? Entendeu? Não é com leviandade que você vai dizer, olha, Otávio, você não presta, você presta, Gu. Não. O Contar está há 4 anos como deputado estadual, ele está conhecedor da rotina da máquina do Estado, inclusive brigando e lutando muito contra a corrupção. Ele é um camarada que ele é um líder, ele tem força, ele tem conduta, e eu vejo ele muito preparado. Basta dar uma olhada no projeto de governo dele, você vai ver que ele está muito preparado, sim. E inclusive, com foco no mais humilde, com foco no levantamento comercial do próprio estado do Mato Grosso. Inclusive, conversamos sobre o Porto Seco, e é um projeto que ele já estudou e ele tem, sim, um firme propósito de fazer acontecer. Então, eu não vejo falta de preparo no Capitão Contar. Eu vejo o Riedel falar que ele é um despreparado, mas são palavras jogadas ao vento, né? Guma, quando a gente fala sobre isso, sobre o preparo, quando a gente fala que você acabou de dizer que o Riedel está começando, a máquina é grande, ele vai ter a visão dele, implementar o governo dele, mas já não está há 7 anos, ele já não deveria estar fazendo mais, ou não deu mesmo a chance dele fazer? Como secretário está há 7 anos, né? Então, mas você considera que ele é o novo ou ele não é o novo? É o novo porque ele nunca se disputou uma eleição, é a primeira eleição. Uhum. É o primeiro, e ele está há 7 anos, ficou há 7 anos e pouco na gestão, porque precisou sair para disputar a campanha, mas era um empresário do agro, que ele nunca tinha tido cargos públicos antes disso. O que você diz para quem acha que ele é sequência do Reinaldo? Ele não é, precisa conhecer o Riedel. Se você escuta o que o Riedel fala, você sabe que é completamente diferente do que o Reinaldo fala. O Reinaldo é muito mais político. Ele fala muito mais como político. O Riedel é um gestor. Ele entende o problema, ele fala do dado, ele fala da solução que ele encontra para o dado. E assim foi como ele tocou a Secretaria de Governo, que é o técnico do governo, digamos assim, né? O Reinaldo é o presidente do time, o Riedel era o técnico do governo, que fazia os jogadores jogarem nas posições e na forma como deveria jogar. Então ele foi um cara que comandou muito, e o Estado andou muito, evoluiu muito com essa gestão. Principalmente, a gente tem uma memória muito curta com as coisas, principalmente com a pandemia, com a tocada da pandemia. Nós, como Brasil, como o mundo inteiro, a gente estava cego, surdo e mudo com relação a isso. Ninguém sabia sobre nada sobre essa pandemia. E uma das primeiras atitudes foi montar um centro de crise dentro do governo, para que todas as áreas do governo tivessem suas atuações pontuais e assertivas ao máximo possível dentro desse modelo, que migrou para ser o Prosseguir, o programa Prosseguir, que tocou a saúde com a economia sem maiores prejuízos. Você acha que isso fortaleceu o Riedel eu acho que foi ou trouxe algum prejuízo para ele? Eu acho que foi o grande momento que o Riedel apareceu como gestor para o Estado, porque um secretário de governo ele é muito burocrático interno do governo, ele não é um governador que está dando discurso,
Ele não é um secretário de saúde que está fazendo entrevista e apresentando as suas ações. Ele é um cara mais de bastidor. Ele é o secretário do meio de campo ali, que está ali para fazer os outros jogarem. Guilherme, quem é mais bolsonarista nesse jogo aí, cara? A gente está vendo que o Contar tem uma relação, inclusive o Contar foi turbinado no primeiro turno pelo Bolsonaro, mas a gente tem 2 candidatos aqui que são bolsonaristas, né? Como é que você vê isso aí? Você acha que o eleitor está medindo isso? Vai pesar na hora da decisão do voto nesse segundo turno? Como é que vocês avaliam isso? Olha, a gente tem a oportunidade de avaliar os últimos 4 anos com o mandato do Bolsonaro. O Contar sempre fala, né? Apoio o Bolsonaro de fato, não na foto. Então, assim, eu não posso acreditar que um sistema de governo que entrou na justiça para não permitir que se reduzisse a alíquota de ICMS. Você está falando do governo do PSDB de Mato Grosso do Sul. Não tem como falar no Riedel sem falar do governo que ele está lá dentro. Sim. Até porque a minha linha de avaliação do Riedel você estava lá dentro do governo. Você acha errado o Estado tentar garantir o que já estava acordado de receita? Sim, até porque ele não perdeu receita. Mas não perdeu receita, você perde a arrecadação. Não, ele não perdeu. Mas como não? Os últimos dados que a gente viu, a diminuição da alíquota, mas isso é um aumentou pós. o consumo. Isso é um pós. Então já cai por terra aquele argumento de que vai baixar o ICMS e a gente vai deixar de arrecadar para o Estado. Mas existe uma lei chamada... Isso chega num momento onde o Estado ele recebeu um aporte financeiro gigantesco da União, então o Estado não estava numa situação de miséria, todo o dinheiro que precisou ali, o presidente Bolsonaro entregou na mão dele, isso e mesmo assim ele vai lá no STF, vai lutar na justiça contra a ideia do cara que era justamente para reduzir. Você acha que isso pode pesar? O eleitor pode fazer essa avaliação negativa? Se ele fizer, hoje ele tem tempo de avaliar as ações e os resultados. Sim. Se ele avaliar as ações e os resultados, ele vai ver que deu certo. Reduziu a alíquota do combustível, mas não diminuiu a arrecadação. Como é que você vê isso, Guma? Eu acho que tem 2 discussões muito claras aqui para a gente acontecer. A discussão técnica de secretariado de governo, porque você tem um plano de orçamentário para você cumprir o ano, que se você não cumpre esse ano, você pode ser... Mas o eleitor vê dessa forma? Essas são as 2 questões. Existe uma questão técnica que o governo precisava manter a sua arrecadação, precisava manter o seu caixa para poder cumprir com o que estava acordado, então e existe o lado do consumidor também. O Reinaldo fez certo em entrar no STF... Porque ele precisava da garantia que o governo federal ia compensar essa perda. Mas assim, e não existiu essa mas garantia. ele está contando com um recebimento futuro que nem ele tem certeza que ele vai receber. Então assim, você não sabe o quanto de combustível você vai vender para os próximos 3 anos para colocar aquilo ali dentro do teu orçamento. Mas você tem da mesma estimativas. forma Você tem como estimativas. funciona com a indústria da multa. Eles fazem um pré-levantamento que vão arrecadar X com aquelas multas, mas aquilo ali não é Mas com base em estimativas, com base em histórico. Mas a estimativa estava errada, se provou. Provou, e por isso o governo não andou com... O governo do Estado não andou com a... Passou o primeiro turno. A gente viu que na quinta-feira, lá no primeiro turno, o Bolsonaro pediu voto para o Contar e o Contar acabou que atropelou todo mundo, foi a grande surpresa da eleição. Aí, no segundo turno, o Bolsonaro deu a declaração de que estaria neutro em Mato Grosso do Sul. Mas ele estava neutro desde o começo, né? Mas a declaração dele levou o Contar. Foi uma provocação. Ele abriu o coração. Como é que o time do Contar vê nesse segundo turno? O Bolsonaro está neutro mesmo? Pegou essa declaração de que está neutro, ou vocês acreditam que não está neutro? Porque o eleitor ainda está muito contaminado com contaminado positivamente para ele, claro, aquela declaração. Como é que vocês avaliam? Vamos analisar isso politicamente. Tá. Bolsonaro é um presidente que tem aqui no Mato Grosso do Sul o apoio dos 2 candidatos. Ele se colocou numa posição neutra, tá? No segundo turno? No segundo turno, até porque não seria justo também com o candidato Riedel. Tá? O candidato Riedel não é um opositor ao governo Bolsonaro. Agora, no debate, ele abriu o coração dele. Eu acho que ele foi provocado. No debate, mas ele poderia ter falado do Riedel. Mas o que ele foi provocado foi então, porque assim, foi colocado ele abriu o coração dele, mesa. E o que a pessoa fala com sinceridade, com honestidade, e o Bolsonaro tem isso. Bolsonaro não é um camarada que escolhe palavras para colocar. Ele abriu o coração dele, ele falou, o capitão Contar
vamos lá, todo mundo junto, vamos eleger o Capitão Contar. E você não entende e depois a Tereza Cristina foi a Brasília para reverter essa situação. Você não entende uma traição com a ministra dele, uma traição com o partido dele que está na coligação do Reinaldo? Você não entende como uma traição do presidente ter feito isso com o Riedel? Com o Riedel? De forma alguma, porque antes desse debate, em nenhum momento... Ele estava neutro. Então, em nenhum momento o Bolsonaro falou que apoiava Riedel. E você lembra da visita que o Bolsonaro veio a Campo Grande, a última antes da eleição? Eu estava na motociata, pô. Pois é. Você lembra com quem que o Bolsonaro se encontrou? Com quem estava no Riedel carro? Andando no foi carro. até ele. Quem estava no carro do presidente? Foi até ele. Quem estava no evento? O Capitão Contar estava junto com ele Quem também, estava no acompanhando evento ele. e o que foi falado nesse evento pelo próprio presidente? Quando os bons se dividem, os maus vencem. Aí o cara lá no fundo gritou, Capitão Contar. Falei, isso aí não acabou de ouvir o que eu falei. Então, essa divisão, Capitão Contar, que puxou um grupo de bolsonaristas para fora da pauta e passou a atacar o Riedel diretamente, eu acho que isso foi um grande dano à nossa campanha aqui, porque era um projeto para uma direita tomar conta do Estado, realmente ser eleita. Historicamente, a esquerda nunca apoiou a direita. Mas que esquerda você está falando? Ué, o PSDB é esquerda. O PSDB não é direita. Mas você está falando que o PSDB, o governo do Estado, nunca apoiou o governo federal? Não, eu estou falando que esquerda, o PSDB é uma esquerda. Você considera o PSDB um partido de sempre esquerda? foi. É um partido de Centro-esquerda, vamos colocar centro-esquerda? Sempre foi, é a esquerda de gravata. Entendeu? É a esquerda chique. Guma, A gente vem, eu tenho 48 anos, tá? Até aqui, a gente viveu dividindo PSDB, PT, PMDB. O PTB também não era de esquerda? Com ideias bem similares. O PTB também não era de esquerda? Qual? PTB? O PTB é o Partido Trabalhador Brasileiro, né? Então, pois é, Bolsonaro era do PTB. então, pois é. Mas a pergunta inicial é... As questões de A partidárias, pergunta inicial você colocar a gente carimbos vai de entrar partidos... numa seara aqui que todo mundo discute Então todo deixa eu dia. fazer uma pergunta provocativa aqui. Guma, André Putinelli, Rose Modesto, Marquinhos Trade apoiando o Capitão Contar. Ajuda ou atrapalha na sua visão, na visão de vocês? Para o Riedel ajuda. O Riedel ajuda, porque você mostra quem é realmente o sistema, para onde o sistema está migrando. Ajuda ou atrapalha, Guilherme, apoio desses caras aí ao Contar? Putinelli, Marquinhos e Rose. Todo voto vem a somar. O que atrapalha é colocar dentro de uma secretaria. E isso não foi assinado por ninguém. André Putinelli, mas todos eles têm o direito de declarar o voto deles a quem Isso não se assina, isso é acordo de bigode. Não se assina. Você acha que teve algum acordo lá ou não? Vocês ouvem falar? Você não fez acordo nenhum, até porque você é um apoiador, você é um cara que tem uma simpatia. Eu não estou dentro da cúpula do partido. Né? Mas não estou na cúpula do partido, eu sou um então, eleitor. Você defende que todo voto é bem-vindo e que não atrapalha. Sem o voto você não ganha. O que você não pode é se curvar a quem votou em você. Por exemplo, olha só, o presídio, a maioria em massa esmagadora votou no Lula. O Lula vai ter que soltar eles por conta disso? Guma. Decretar liberdade para todo mundo? Eu acho não, que... mas vai ajudar o Lula a fazer muito voto. Eu acho que todo mundo sabe que apoio nunca vem de graça, né? Acho que por mais não que podemos eu não estou declarando que não exista negociações, mas existem. A gente sabe que existe. Não podemos condenar. Quando a gente fala em 71 prefeitos apoiando o Riedel, foi de graça isso ou não? Isso são acordos políticos. Isso também teve acordo. Então, e são 70, vazaram várias histórias eles voaram em cima dos prefeitos do interior. 76 prefeitos, mas são de partidos diferentes, inclusive partidos até que são apoiadores do É importante lembrar aqui que vocês não falam pelos candidatos. De forma muito importante, de forma até alguma. Porque são dois convidados do alguma. podcast do momento, que muito gentilmente aceitaram vir aqui falar a opinião pessoal de cada um aqui. Portanto, aqui eu exponho a minha opinião pessoal. Não tenho nenhuma orientação de partido nenhum para falar qualquer coisa. Na visão do Guma, a gente conversava aqui hoje, até antes um pouquinho do nosso briefing, a figura do Reinaldo ajuda ou atrapalha o Riedel? Para uma parte da população ajuda, para uma parte atrapalha. Eu acredito que o governador Reinaldo ele tem uma aprovação maior do que uma reprovação pelo governo que ele fez, até pelos números que a gente acompanhou agora nessas últimas. O próprio G1 fez um levantamento muito importante das promessas que foram cumpridas dos governadores, e o Reinaldo foi o que mais, dos governadores atuais que estão encerrando seus mandatos, foi o que mais cumpriu suas promessas de campanha. Para o núcleo político da população, a população que vive mais inflamada com a política, atrapalha. Porque é o que você falou, a continuidade do PSDB, temos que renovar, temos que tirar. Não acho que, eu acho que o time que está ganhando,
precisa seguir ganhando. Não é tira o time de campo, vamos colocar outro time agora para tocar o problema é que o time pode não estar ganhando. Mas está ganhando. O Estado, é inegável a evolução que o Estado teve nesses 18 anos. O Estado hoje é o que mais cresce no país. O Estado hoje é o que tem nos números de 2021 foi o maior PIB, a maior evolução do PIB foi do Mato Grosso do Sul. É o Estado que mais elucida crimes no país, é o Mato Grosso do Sul. Então a gente tem isso por uma devoção da própria polícia. Tem muitos amigos policiais, eles usam uma farda que usa e vão para cima mesmo. Mas o Marquinhos Trade na campanha, eu vou usar uma frase do Marquinhos Trade que não foi contestada. Ele dizia que mais de 1 milhão de pessoas aqui em Mato Grosso do Sul passavam necessidade. Sim. Então tem problema. Nós trabalhamos com um número de pessoas, você concorda comigo? Famílias. Quando a gente fala que o Mais Social atende, o projeto Mais Social é feito para atender até 100 mil famílias. Isso é reflexo de que o Estado tem problemas. Tem problemas. E como tem o país inteiro. Só que nós temos, se eu não me engano, a 5ª ou 6ª menor índice de miséria do país. Do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu não lembro agora exatamente o ranking, mas é isso que eu estou falando. O protagonismo que o MS passou a ter nesses últimos 8 anos é inegável. Isso que eu estou falando são institutos de pesquisa, são institutos educacionais, são organizações que fazem esses levantamentos, a própria Controladoria Geral da União, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, dão as notas de transparência na gestão pública para o Estado. O Estado saiu de 2,5 para 10 em 3 anos. Hoje está em 9,5, 9,50 e pouco, porque mudaram muito aumentou muito os coeficientes para poder você cumprir essa nota. Mas desde o início do governo, essa evolução ficou nítida. Existem os críticos que falam, não, isso aqui está ruim, como o Contar faz. Ele não apresenta, está ruim, não está bom, isso aqui pode ser melhor, mas não fala o quê, e não fala como, nem fala quanto. Deixa eu te ajudar. A gente trabalhar como... Eu sou, para quem não me conhece, eu sou um camarada de CLT até 3 anos atrás, né? E é muito difícil você empreender no Mato Grosso do Sul. Com certeza. Tá? O fato do ICMS... No Brasil, você diz, né? O fato do... Não, no Mato Grosso do Sul. Por quê, o fato do ICMS antecipado é a política tributária. Exatamente. Você está falando da política tributária. Exatamente, o ICMS antecipado é um escárnio. E você considera isso obra do PSDB? Ao empreendedor, mas poderia trabalhar para mudar. Estava no governo há 8 anos. Eu poderia levantar um projeto, poderia tentar fazer alguma coisa para mudar isso. Eu tive quando eu saí da Trax mesmo, eu tentei uma experiência como empreendedor, comprava produtos de perfumaria em minha empresa, minha MEI, comprava produtos na fábrica em São Paulo para vender aqui em Campo Grande em salões de beleza. Então, trabalhando num público humilde, de gente ali, batalhadora. Deve mudar esse tipo de política? Assim, com certeza. Mas ele não diz como, né? Então, deixa eu concluir. Aonde eu quero chegar? Então, o que acontece? Os caras balizavam o ICMS que eles iam cobrar de mim como se eu fosse um varejista. Mas ele faz com base na sua compra. Não, eles fazem com base na internet. Os caras fazem uma pesquisa, vê quanto que aquele produto custa no Brasil inteiro e me taxavam. Era assim que eles faziam. Como é o a menos que mudou esse ano. Eu trabalho hoje com motocicleta. Quantos empresários que venderam uma motocicleta, a gente precisa fazer a transferência, está com o IPVA atrasado. Ele segura a mercadoria na fronteira, não deixa passar, porque está com o IPVA atrasado. Mas está errado às isso? Vezes mas às vezes não é nem culpa do nome que está no recibo, a moto não é mais daquele camarada. Mas é o veículo. Eu acho que está errado sim. Eu acho que você deveria fazer então a cobrança desse imposto. O devedor do imposto é o veículo, você deveria, tudo bem, você deveria, não, mas você está indo contra o seu estado, você está indo contra o desenvolvimento comercial. E tirando um patrimônio que está aqui devendo então, imposto, assim, eu acho assim, sem garantia de receber. Camarada, um empresário está devendo para o estado, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer um acerto e deixa esse cara desenvolver. Mas existem esses acertos, existe parcelamento de multa, existe parcelamento da se o IPVA estiver atrasado, a mercadoria continua ficando na fronteira do estado. Mas isso atrapalha, assim. A gente olha hoje para o Riedel e eu vou falar o que eu vejo. Eu olho para o Contar e olho para o Riedel falando de postura de político. Os dois têm bem pouca postura de político. O Contar é bem durão, o Riedel é durão também. E a gente percebe que os dois que não tinham nada de político estão disputando o governo, né? O Contar, uma eleição, deputado estadual, teve menos tempo que o Riedel teve de política, porque se você avaliar, o Riedel teve 7 anos como secretário, convivendo diretamente com a Assembleia Legislativa, com o governo, e o Contar menos. São os dois caras que, a pessoa deles, representam o novo. Esse fato dele ser um político novo atrapalha, está atrapalhando? Não saber, às vezes, sambar direito? O maior desafio da campanha foi o conhecimento, né?
apresentar... A falta de ritmo, falta de Eduardo habilidade. Riedel às pessoas. O capitão Contar é um deputado estadual. Ou seja, a campanha dele, 4 anos atrás, apareceu no estado inteiro. O nome dele, ele foi o pacotão do Bolsonaro, com Truth, Soraya... Foi o mais votado do estado, inclusive, Contar, na história do estado. Apareceu no estado inteiro, todo mundo sabia quem era Capitão Contar, quer dizer, ele tinha um grau de desconhecimento muito menor que o Eu discordo um pouquinho, tá? Porque o Capitão Contar, na motocicleta dele, ele viajou, foi o estado inteiro se apresentando para todo mundo. Mas a campanha. Até porque muitos candidatos a deputado estadual e federal usaram a carona do Bolsonaro para tentar se eleger. Então, digamos que essa seria uma bandeira que estava aberta para todo mundo. Tá. Mas o cara montava na moto dele e ia correr o interior inteiro. Quem era o Capitão Contar antes das eleições? Era um militar que trabalhava politicamente era desconhecido, no batalhão de intendência. Desconhecido. Sim, mas veja bem, a gente conhece aqui como que funciona. Dá para dizer que o estilo de fazer política dele deu certo, porque ele saiu de 78 mil votos para 380 agora, mais ou menos isso que E quer sempre dizer. em quinto nas pesquisas, né? Era sempre o último, era o patinho feio, né? Não Guma, ganhava de como é ninguém. que você vê as pesquisas? Você acredita nas pesquisas? Olha, eu fiz um levantamento aqui e nesse segundo turno nós já temos pelo menos 15 pesquisas registradas, algumas já divulgadas e outras a serem divulgadas até a eleição. Como é que você olha a pesquisa? Vou te perguntar a mesma coisa, Guilherme, já. Você confia nas pesquisas? Nas pesquisas feitas pelos institutos de responsabilidade de qualidade, sim. Mas quais são esses institutos? A ponto do Congresso Nacional abrir uma CPI para investigar institutos. Eu não confio. Já foi questionado alguma vez por alguma pesquisa? Alguém já te perguntou, já te pesquisou? Já. Para você ter ideia... 48 anos ninguém nunca Guilherme, perguntou. você acredita em pesquisa aqui no estado? Não. Nenhum instituto acertou, com exceção de um instituto, eu não vou citar nome aqui, mas eu sei que apenas um instituto acertou exatamente tudo. Não vou citar o nome aqui, o resto errou tudo. Ele não acertou a porcentagem, ele acertou a posição. Na margem de erro, inclusive, acertou. Ele acertou a posição. Mas na margem de erro estava certinho. Mas assim, eu não acredito. Você acha que a pesquisa pode influenciar até domingo, Guilherme? A pesquisa vai influenciar aqueles eleitores que não construíram o seu propósito no seu voto. Você acha que tem muito tempo? Independente de qualquer pesquisa que... O torcedor do já ganhou. Esse torcedor do já ganhou. Exatamente. Então, para mim, assim, independente da pesquisa, eu fui estudar os candidatos. Então, o Contar pode aparecer em último aqui, entendeu? Pode aparecer com 10% e o outro com 90%. Eu vou votar no Contar. Por quê? Porque eu não acredito na pesquisa, eu acredito no candidato. E também o seguinte, você hoje é pesquisado, você vai falar que vai votar no Contar. Vai chegar no dia da eleição, você pode falar votar no Riedel. Hoje eu pergunto para você, você vai votar no Riedel. Chegar no dia, você pode votar no Contar por alguma coisa que você ouviu falar dele. E isso é culpa do Instituto de Pesquisa? Não, eu não considero Guilherme, Instituto de Pesquisa. O que você considera? Porque o cara pode ser comprado, entendeu? Sim, as pesquisas na hora de fazer a pergunta. As pesquisas são pagas por alguém, sempre. Na hora da pergunta. Eu vi pesquisa. Ele pode ser tendencioso. Eu vi pesquisa sendo registrada no TRE aqui por R$10 mil. Eu vi pesquisa por R$68 mil. Olha para você que está ouvindo a gente. Até dentro da psicologia, a forma que eu te pergunto, eu posso te induzir a um candidato ou outro. Sim. Principalmente quando a gente trata das pessoas que ainda não formaram a sua opinião. Guma, eu quero que você faça uma defesa para o eleitor que ainda está em dúvida. Por que o Riedel é o melhor? Por que ele pode ser melhor para o Estado do que o Contar? Eu acho que uma analogia muito fácil para as pessoas, principalmente para o cidadão comum entender, é que assim, nós temos uma empresa muito grande. Nós temos que é o Mato Grosso do Sul. É o Mato Grosso do Sul. Nós temos um presidente que precisa escolher um gestor, um novo gerente para essa empresa, um diretor-presidente para essa empresa. O presidente está cansado, precisa se aposentar e precisa escolher um novo sucessor para tocar essa empresa. Quem que você contrata? Você contrata um cara que vem gerenciando essa empresa, conhece todos os detalhes dessa empresa, conhece todos aonde está faltando, os gargalos, onde empacou, onde o que deu certo, onde que deu errado. Ou você contrata um cara de fora que veio falando que está tudo errado e que nada daquilo ali está funcionando e que a sua empresa tem um monte de corrupção, que sua empresa coisa, mas ele não apresenta nada de números. Ele não te diz aonde está o problema, ele não te diz quanto vai custar, ele não te diz quanto tempo vai demorar essa construção dessa empresa. Eu contrataria o gestor que já conhece a empresa, que tem qualidade, que conhece os funcionários, que tem o apoio dos gerentes regionais, 76 dos 79 gerentes regionais. Eu acho que é importante a gente entender que a gente não está aqui tentando decidir quem é o mais Bolsonaro ou menos Bolsonaro. Tá. Isso aqui não é eleição para líder de torcida, isso aqui é uma eleição para gestão do Estado. Precisa de um cara capacitado, precisa de um cara com um passado, com um presente e que vai te entregar um futuro
para a nossa população. Eu acho que principalmente é essa condição que eu penso para escolher Eduardo Riedel. Guilherme Schuch, por que você considera que o Contar é hoje o candidato mais preparado para governar Mato Grosso do Sul, cara? Eu moro em Campo Grande há 20 anos. Desses 20, são 8 anos governados pelo PSDB. E eu optei pelo Capitão Contar, porque eu não concordo com nada disso aí que o colega fala. Até porque eu não acho que a gestão foi boa, eu não acho que as alíquotas são justas, eu não acho que o Estado se desenvolveu nesses 8 anos, e o Contar não é desqualificado. Ele não pega nele. Por que ele não vai no debate? O camarada que teve formação em Amã, o camarada que foi ele oficial de intendência no Exército, um camarada que trabalhou com gestão de coisas e pessoas, um camarada que está há 4 anos como deputado estadual combatendo a corrupção, que é o maior câncer que a gente tem na política. E não pegou nada. E poucos têm coragem de se levantar a isso. Ele sempre foi a minoria na Câmara. Então, assim, o governo teve uma massa de soldados que tinham interesses diferentes. Entendeu? Então, assim, fica difícil realmente. Mas ele mostrou quem ele é. Ele mostrou o caráter dele. E ele não é desqualificado. Ele não é despreparado. Mas foge do debate. Ele é um cara que tem capacidade. Mas foge do debate. Não, a questão de fugir do debate é muito relativa. Veja bem. Bom, eu não quero nem entrar nesse mérito. Fato. Eu não quero entrar nesse mérito. Foi uma estratégia que ele adotou? O próprio Contar explicou o porquê de não estar no debate. Ele estava visitando a população em Coxim, estava lá no tete-a-tete. Não, você está falando que é desculpa, mas ele estava em Coxim. Ele não estava no quarto do apartamento dele dizendo que estava em Coxim. Ele estava lá, panfletando, trabalhando. Dizendo que iria no debate. E desmarca horas antes do debate. Por que o Contar? Essa é a pergunta que você me fez, certo? Por que eu Contar? Porque eu acredito sim no preparo dele, eu conheço ele pessoalmente, não estou dentro do governo dele, não estou trabalhando com a equipe dele, não fui assessor dele como deputado, eu enxergo isso de fora, como um eleitor. E eu vejo nele o quê? Humildade de estar presente com todo mundo, tá? Receptividade. O Capitão Contar está num grupo de motociclistas que ele responde a quem quiser perguntar para ele, independente da pergunta que faça. Precisa ter moto. Eu não acredito... Não, negativo. Negativo. Outra coisa também, ele viaja o estado inteiro justamente vendo e observando quais são as dificuldades. Quanto a números, os caras que estão no governo atual são os donos da informação. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que ele entra dentro do governo, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser fiscalizar a casa, mas isso arrumar a casa, isso é trabalho para deputado. E fazer a casa acontecer. O trabalho de fiscalização é a atribuição do deputado. Eu estou falando dele como um gestor, como governador. Quando ele chegar no gabinete dele. Se ele na Goma, posição deixa falar, de fiscalizar o governo, falar, ele deveria ter os dados. Dá licença, Guma. Você falou tudo sobre o Riedel, aí eu fiquei de boa aqui escutando. Então, assim, eu acho que o Contar é uma melhor opção por isso. Porque ele é preparado, ele é capacitado, é um cara íntegro, não tem rabo preso com ninguém, embora tentam plantar isso nele. Agora querem dizer até que ele está apoiando o Lula, por amor de Deus. Pelo amor de Deus. Goma, você está querendo falar, pode falar. Não, é que assim, o meu discurso dele é o mesmo do Contar. Eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou bom. Mas não prova nada. Mas o que o governo do PSDB na verdade, fez não domingo, deu certo. O que, na verdade, domingo. Tributo, por que o Estado não desenvolveu? O Estado tributação não desenvolveu? Altíssima, você vai procurar uma assistência de saúde, você não consegue, a segurança pública... Você já foi alguma vez? Bom, já foi num hospital? Eu não tenho plano de saúde, eu vou ao posto de saúde. Eu frequento o posto de saúde. Posto de saúde é prefeitura, né? Posto de saúde. Não, tudo bem, mas aí você vai falar para mim que o Estado não tem condição de fazer uma observância, fazer um apoio, ajudar, construir um hospital regional, como todos os governadores disseram que vão construir. Mas ele tem capacidade de fazer isso. Você conhece bem o Estado, você não conhece pela população. Olha, na verdade, assim, deixa eu dizer uma coisa para o público que nos assiste, que nos acompanha. Esse bate-papo quente que a gente está acompanhando aqui é protagonizado pelo Guma, que defende o candidato Eduardo Riedel, e o Guilherme Schuch, que veio aqui também para defender as propostas, e o candidato Capitão Contar. Vamos falar um pouquinho agora da eleição nacional para a gente entrar na fase final. Eu estou percebendo um clima de tensão muito grande, Guma, no processo eleitoral. Te assusta até domingo? Muito, porque a gente tem esses extremismos muito aflorados, né? Você vota em Lula ou Bolsonaro? Eu voto em Bolsonaro. Vota em Bolsonaro. Não sou, é o que a gente estava conversando um pouco antes, eu não sou um bolsonarista. Mas vai votar no Bolsonaro? Eu estou um Bolsonaro. Porque meu candidato nunca foi e nunca será de extremas. Eu sempre procuro ter candidatos que sabem dialogar com os dois lados, que precisam, porque o
papel de ser extremo, o papel de ser ideológico é papel de deputado. Tá. Você tem que ir lá brigar pelo seu time e... Aqui você é um eleitor, está falando como eleitor. O papel de um governador, o papel do prefeito, o papel do presidente é governar para todo mundo. Você tem que falar com A, B, C, D, E e F. Você aprova o governo Bolsonaro ou não? Na maioria das coisas, sim. Por isso eu voto no Bolsonaro, porque a maioria das coisas que estão vindo, eu aprovo, mas tem coisas que eu reprovo veementemente. E uma delas é essa ideologia de guerra entre o próprio brasileiro. Eu acho terrível quando o cidadão do país se diz patriota para agredir o próprio cidadão que pensa diferente dele. Então você vota no Bolsonaro por conveniência, porque ele está apoiando o Rio? Não, porque é o que a gente tem. É o que a gente tem que escolher. É o que a gente tem que escolher hoje. Não seria Bolsonaro, não gostaria que fosse nem Bolsonaro nem Lula no segundo turno. Nós tínhamos candidatos melhores que eles para o segundo turno, mas é a solução que a gente tem. Você está sendo político, Guma. Mas eu sou. eu sempre tratei minha vida assim para ser equilibrado com as minhas opiniões e as minhas ações. Então eu nunca compactuei com, principalmente essa violência agora de Roberto Jefferson. Eu fico imaginando, se fosse um cara... Você acha que isso pode contaminar o eleitor? Contamina. Contamina o eleitor que está em dúvida, porque ele vê... A favor ou contra o Bolsonaro, na sua opinião? Contra o Bolsonaro. Porque ele vê um núcleo político de apoio do Bolsonaro e se envolvendo para defender um cara que está cometendo um crime absurdo, que é enfrentar policial federal, né, que foi foram enfrentar policial na bala e granada. Isso é criminoso, isso é assustador, isso é intolerante para um país que tem um agente político que se prestou a ser candidato para a presidência da República. Tendo esse tipo de coisa. Eu acho que o Roberto Jefferson estava preso, a culpa é de quem soltou ele. Te preocupa esse clima hostil hoje no país, Guilherme? É claro, com certeza. Tem um culpado? Você vê algum culpado? Alguém que está estimulando isso de maneira equivocada ou não? Ou é do processo? Eu acho que é do processo e discursos de ódio aí que, na verdade, quem pratica é o PT, a gente vê isso. Eu acho os dois lados. Os dois lados, os dois extremos estão... Mas eu não vejo ninguém falar que vai matar petista, que vai bater em petista. Mas o que aconteceu nos últimos dias? O cara matou um petista que fez o aniversário do PT. Você sabe que aquilo ali não foi motivação política, aquilo ali foi uma briga eles nem se entre conheciam. Eles. Eu particularmente, a gente não pode ter muito mais. Veja bem, o ser humano ele tem o instinto assassino com ele, como qualquer outro animal, certo? Vai levar ele a cometer isso uma cabeça fraca e um momento de raiva que seja. O problema são as pessoas que movem as massas, como o Stedley, entendeu? Ele move massas de pessoas para um conflito. Mas ele está sumido do processo. Já está aparecendo já, né? Já está aparecendo. Estou falando do Stedley, presidente do MST. Já teve invasões, então ele já está aparecendo. Então quando você vê um camarada, deixa eu voltar para onde eu estava naquele momento, quando você vê um eleitor que é Bolsonaro, você não vê ele agredindo outros, muito pelo contrário, você vê petistas às vezes passando dentro de manifestação do Bolsonaro e ele passando uma boa, tranquilo, sem agressão nenhuma. Então você acredita que essa violência que a gente vê, esse confronto não parte dos bolsonaristas? Ou você acha que parte também? Basta a gente olhar todas as manifestações pacíficas que teve até hoje, entendeu? Não teve manifestação violenta. Ao contrário dos black blocs, que quebravam tudo, tacavam fogo em ônibus, no morro, nas favelas, fica mais difícil. Outro período. Para a gente encerrar, eu acho que o papo está bom, mas é importante. Eu quero deixar você à vontade para suas considerações finais, para você pedir o voto aí para o seu candidato, para você fazer a defesa dele. À vontade. Bom, eu acho que apoiar Eduardo Rio nunca foi tão fácil, escolher entre os dois candidatos hoje nunca foi tão fácil. A gente tem um que nega tudo o que está acontecendo no Estado, nega toda a evolução, mas principalmente nega tudo isso por desconhecimento dos números, por desconhecimento dos dados, porque se informa por um lugar onde não a informação é rica, né? Então, uma pesquisa básica aí de Google, você vai achar Mato Grosso do Sul entre os 10 melhores estados em praticamente todos os índices de economia, segurança, saúde, transparência, desenvolvimento, PIB, enfim, tem uma série de indicadores que provam que Mato Grosso do Sul evoluiu e que precisa evoluir muito mais ainda. A gente não está falando aqui que o Estado não tem problema, o Estado tem problema, mas a gente precisa de alguém capacitado para enxergar esse problema e saber aonde que ele precisa e como ele pode atuar nesse problema.
Eduardo Riedel é um gestor nato, é um cara que veio do agro, tem uma empresa de agronegócios e foi um representante muito ativo do produtor rural, nas federações onde presidiu, no SEBRAE, na parte de comércio e serviço. Eu acho que para falar de portfólio, para falar de currículo, a gente tem um abismo gigantesco entre os dois candidatos. Então, mais uma vez, eu repito que a gente não está aqui para escolher o mais Bolsonaro ou o menos Bolsonaro. A gente está aqui para escolher o governador de Mato Grosso do Sul que vai governar com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Se você tira Bolsonaro do outro candidato, ele volta lá para os 10% de voto que ele tinha antes das eleições. Então, eu estou votando no Eduardo Riedel, que tem um projeto de governo alinhado com o projeto federal. Diferente do outro, que está votando num candidato que é só um reflexo do candidato nacional. Então, eu acho que existe uma grande diferença, um abismo de qualidade e de situação aqui para a gente discutir. Nunca foi tão fácil votar no Eduardo Riedel. Obrigado, Goma. Guilherme, eu quero que você faça a sua defesa do seu candidato, Capitão Contar, e por que o Mato Grosso deve escolher. Eu quero conversar então com você aqui, eleitor sul-mato-grossense. Por que eu escolhi o Capitão Contar? Ele é firme no propósito dele, ele é um camarada digno, ele combate a corrupção, ele está muito preparado e quer mudar. Ele não tem amarras políticas, ele é um candidato que quer trabalhar pelo estado do Mato Grosso do Sul que precisa se desenvolver. Nós somos um dos menores aqui no Centro-Oeste em números comerciais e em desenvolvimento. Se você acha que o estado do Mato Grosso do Sul vem andando bem, você sabe a escolha que você vai fazer. Quem roda pelas estradas, quem tem que pagar lá um Fundersul, né? Para quem vê como que está a educação, a saúde. Então, assim, se você quer um governador alinhado com o que está acontecendo no governo do presidente Jair Bolsonaro, se você quer um governador que é uma pessoa que vai se entregar pelo seu estado, ninguém escolhe ser militar por falta de opção. Quando o cidadão escolhe servir a sua pátria, as Forças Armadas, ele já, na sua natureza, ele tem um propósito de servir sua pátria. Eu fui militar por 5 anos, um período obrigatório, estendido por mais 4. Então, assim, é uma formação digna e que capacita, sim. O Capitão Contar, como deputado, ele não desonrou ninguém. Ele foi um excelente deputado, ele se destacou. E agora, como governador do estado do Mato Grosso do Sul, eu tenho certeza que ele vai trabalhar grandes mudanças para surpreender a todos aqueles que acham que ele não é capacitado. Capitão Contar 28 é o caminho para o Mato Grosso do Sul se desenvolver, ok? Muito bem. Olha, eu quero agradecer você, Goma, tá, por ter aceito o convite, vir falar com a gente, Guilherme, você também, e dizer para o Mato Grosso do Sul que é isso, o podcast do momento, esse debate que a gente decidiu produzir aqui, ele tem que ser importante, não só para nós enquanto empresa, mas para o Mato Grosso do Sul, e para as pessoas poderem, no domingo, fazer a melhor escolha, aquela que o coração delas mandar. A gente sabe que a eleição está apertada, e a gente quer desejar que você saia de casa, vá votar, volte para casa, espere o resultado, aceite o resultado, celebre e apoie. Aquele que perder vai ter que apoiar o vencedor, isso é inegável. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse trabalho. Compartilhe com os amigos. Esse é o podcast do momento.